Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Alain. O Guarani não vence no Estádio Brinco de Ouro desde o dia 16 de dezembro do ano passado, vitória em cima do Confiança por 1-0. Primeiro, se esse tempo todo, 10 jogos, tem atrapalhado emocionalmente a equipe do Guarani em jogos no Estádio Brinco de Ouro, e gostaria que você nos explicasse as alterações. Olha, é difícil dizer se realmente interfere nisso, né, na questão emocional, o fato da gente não conseguir vencer em casa, mas hoje a gente acabou sofrendo muito emocionalmente após o anulamento do nosso gol e, consequentemente, o nosso gol contra. Então a gente sentiu que foi uma ducha de água fria para os atletas, tentamos voltar na mesma intensidade, infelizmente não aproveitamos as oportunidades que foram muito numerosas e muito claras, né, que criamos, e não conseguimos pelo menos o empate após a gente ter sofrido a virada do jogo. Em relação às substituições, a gente trocou o Rodrigo pelo Tony, principalmente pela questão do cartão amarelo e também ele sentindo algumas cãibras, né? O Tony com mais possibilidade de chegar à frente, já que a gente tinha muito espaço por dentro para poder jogar. As outras alterações também por desgaste físico, nós iniciamos numa intensidade muito alta, né? E você jogar 3 dias depois de uma partida que você também teve uma intensidade muito alta, acaba sendo mais as questões físicas por substituição do que qualquer outra coisa. E o Ludic, em relação ao Ciola, é o que eu falei do lado emocional. Eu acho que ele sentiu muito o fato da bola ter desviado e entrado como um gol contra. A gente sentia que ele estava desconfortável no jogo e a gente estava sofrendo um pouco ali naquele setor. Então, só por esse motivo, a questão da mexida em relação ao Ludic e as demais por cartão, e também pela questão física que o nosso time trabalhou em alta intensidade contra a Ferroviária, e hoje no começo do jogo também acabou sentindo um pouquinho no segundo tempo. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. A minha pergunta não é tanto envolvendo o jogo de hoje, mas pensando na sequência, porque você utilizou nos últimos 2 jogos o Andrigo como um autêntico 10, né? Um meia criador, um meia amador, jogando por dentro, podendo flutuar, enfim, circular. E ele foi bem contra a Ferroviária e hoje fez um primeiro tempo ótimo. E o Regis está voltando, né? Voltou hoje, jogou alguns minutos, eles jogaram pouco tempo juntos. E o Regis também faz essa função como camisa 10. Você consegue enxergar os dois juntos, mas não com o Andrigo preso na ponta? Você consegue enxergar os dois tendo uma função parecida? Você pensa em mudar o esquema para isso? Ou para jogar junto o Andrigo tem que ser pelo lado? Boa noite. Não, eu acho que o Andrigo pode fazer essa situação quando a gente tiver com a bola, de trabalhar um pouco mais por dentro, aproximando. E o Regis tem condições, só que precisa também ter uma recuperação física maior, né? Essa pausa aí que ele teve, acabou sentindo um pouquinho mais, e é natural, né? Inclusive hoje durante o jogo, mesmo em pouco tempo, o ritmo não foi o mesmo das outras partidas que ele atuou, e a gente vai procurando colocar o que a gente tem de melhor para ter o resultado, né? Eu acho que a questão não é só de produtividade, mas sim um pouquinho mais de capricho, de tranquilidade, para a gente transformar em gol as oportunidades que a gente teve. E hoje foi uma coisa que foi muito maior do que os outros jogos, que a gente acabou lamentando a derrota, mas hoje foi um volume muito alto, e no primeiro tempo a gente poderia, sem dúvida, ter saído pelo menos com 3-0. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Você considera que o seu elenco lhe oferece opções técnicas e táticas que possam modificar o panorama da equipe no gramado? E você acha que isso aconteceu hoje? Ou seja, você está satisfeito com as alterações e aquilo que elas proporcionaram? Boa noite. A gente sabe que o nosso rendimento vem sendo bom, isso é perceptível, né? A gente vem jogando e merecendo as vitórias. Em alguns momentos a gente lamenta demais, mais uma vez hoje a gente lamenta demais o fato da gente ter feito a maior parte do jogo num nível muito alto tecnicamente, num nível muito alto na intensidade, e acabar pagando um preço que só o futebol proporciona, né? De você jogar melhor que o adversário e não conseguir a vitória. Mas a gente precisa melhorar em alguns quesitos, e estamos de olho no mercado. Eu acho que qualificar o elenco nunca é demais.
mas dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições financeiras e dentro do que o mercado nos oferece, né? Então a gente vem analisando isso. Eu acho que o grupo vem dando uma resposta não só nos jogos, mas no dia a dia, dentro das nossas qualidades, dentro daquilo que a gente pode. E os últimos 2 jogos nós tivemos uma evolução, principalmente na questão de competitividade e de velocidade de jogo, só que a gente precisa melhorar na conclusão, né? No quesito final, que é o gol, que é fundamental para você vencer uma partida. Então a gente vem procurando trabalhar, vem conversando com a diretoria, e as possibilidades que aparecerem dentro da nossa realidade, a gente vai procurar sempre reforçar o elenco. Vinícius Barel, Jovem Pan News. Alan, as ações e as trocas no time do Palmeiras dificultaram qualquer reação do Guarani no segundo tempo? Não, eu acho que não. Eu acho que nós criamos menos que no primeiro tempo, mas também tivemos a possibilidade de ter convertido em gol ali pelo menos umas 2 situações das 4 ou 5 que nós criamos. De pressionar o adversário, de roubar essa bola, de trabalhar essa bola até dentro da área do adversário e não conseguir concluir de uma maneira correta para transformar em gol. Então as mexidas, elas, obviamente, pelo fato do Palmeiras ter passado um primeiro tempo muito, muito difícil, né, defensivamente, acabou compactando um pouquinho mais o meio de campo. Mas ao mesmo tempo a gente teve muito espaço para jogar, teve muita transição em velocidade que poderia ter concluído em gol, e infelizmente perdemos muitos gols e lamentamos, né, o fato de não ter vencido em casa. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. O Lud, que apareceu no derby do ano passado, você ainda não estava aqui, ele fazia um jogo de regular para ruim, mas fez um gol, e aí virou herói e ganhou uma sobrevida e vários jogos como titular. Agora ele volta a ser titular contra a Ferroviária e hoje mais uma vez. E nos 2 jogos ele foi mal. Ele treina muito bem, a gente não está podendo acompanhar treinamento, então por isso eu te faço essa pergunta. Para a escolha dele como titular no lugar do Ciola? Eu vejo o Lud que amadurecendo, é óbvio, né, que é um menino novo ainda, tem muita condição de nos ajudar. Contra a Ferroviária ele foi muito importante na questão defensiva, conseguiu ali neutralizar muitas situações do Felipe Marques. Hoje, infelizmente, não estava se sentindo confortável no jogo, e a gente vem procurando tirar de melhor aquilo que a gente tem de cada jogador, né, e procurando principalmente dar confiança para os atletas. Hoje também era uma situação que a gente precisava de um pouquinho mais de vigor, né, de velocidade, e por isso a escolha da entrada dele desde o início. E aí, a partir do momento que a gente acabou perdendo o gol, sendo anulado o gol do Davó, e consequentemente, né, a infelicidade do desvio em cima dele, ele acabou se sentindo, perdeu a confiança no jogo, né? E a gente procurou conversar no intervalo, dar moral para ele, mas são situações do jogo e que ele vai amadurecendo conforme o tempo e conforme a idade, principalmente. Carlos Cabela, Canal EOL. Boa noite, Alan Al. As substituições não surtiram efeito. Você colocou em campo aquele time que já havia sido muito criticado por não fazer gols. E num segundo tempo que precisava fazer gols para vencer o Palmeiras. E depois, por uma noite infeliz, o Lud que acaba falhando também no segundo gol e o Palmeiras vence de virada a equipe do Guarani. O que fazer o Guarani para a próxima partida? Boa noite. Eu acho que principalmente é aproveitar as oportunidades que a gente vem criando. Hoje, no primeiro tempo, pelo menos a gente poderia ter saído ali com 3-0, 2-0, mesmo com a anulação do gol do Davó. No segundo tempo também criamos 3 ou 4 situações de gol, de transição, de 4 contra 3 e 3 contra 2, de finalizações dentro da área, e infelizmente não conseguimos converter em gol. É continuar trabalhando, é manter a confiança, transmitir confiança para todos do grupo, melhorar em alguns aspectos, principalmente nessa um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de convicção nas horas das finalizações, para a gente poder converter tudo que a gente vem fazendo em gols e principalmente em vitória. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. O primeiro tempo o Guarani fez um excelente jogo, né? Perdendo muitos gols, um gol anulado.
e o Palmeiras jogando com 3 zagueiros. No segundo tempo, o time do Palmeiras trocou o estilo de jogo. Você acha que foi aí que o Guarani se perdeu e não fez um segundo tempo tão bom como você esperava? Boa noite, Fernando. Eu acho que principalmente, além dessa mudança tática do adversário, foi a nossa queda emocional após a anulação do gol do Davó, né, após o nosso gol contra. A gente se abateu demais, a gente procurou erguer a moral dos atletas no intervalo, mas voltamos para o segundo tempo não com a mesma convicção e nem com a mesma confiança que iniciamos. E mesmo assim, ainda criamos boas situações de pelo menos empatar ou fazer o 2-1 antes do gol do Palmeiras, e não conseguimos transformar em gol tudo aquilo que a gente criou. E aí faltou um pouquinho de tranquilidade também quando a gente estava atrás do placar, pelas chances que a gente teve, pelas situações de puxada de transição de 3 contra 2, de 4 contra 3. Teve alguns lances que nós conseguimos errar 2 passes consecutivos, tocando para trás e perdendo a velocidade do ataque. Depois, no final, tivemos 2 finalizações dentro da área e não conseguimos transformar em gol. Então a gente vai procurar conversar, trabalhar. Acho que a gente tem que ter uma consistência emocional maior, né, para que a gente possa saber passar alguns momentos ruins na partida, como acontece em qualquer partida. Um acidente de trabalho que aconteceu num gol contra, perda de gol ou anulação de gol depois de todo aquele extravaso, de toda aquela comemoração. Então a gente precisa manter um pouco mais esse equilíbrio para saber que a gente vem desempenhando e que as situações de gol elas têm que ser convertidas em gol e em vitória. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa noite, Alan Al. A minha pergunta é o seguinte: Guarani com 2 tempos totalmente diferentes. O primeiro tempo dominou o jogo, teve chance de fazer vários gols, acabou no final do jogo fazendo um gol contra na infelicidade do Matheus Lud, que no segundo tempo deu território para o Palmeiras. Ele gostou, aplicou o futebol dele, virou a partida e o Guarani ficou sem poder de reação. O Guarani não teve mais aquele perigo que tinha no primeiro tempo. Como explicar esses 2 tempos diferentes e o que fazer para enfrentar a equipe do Santo André lá no Canindé na segunda-feira às 22h15? Obrigado. Boa noite. Realmente tivemos um primeiro tempo que poderia ter feito 2 ou 3 gols, né? Poderia ter saído com um placar mais elástico. E eu acho que afetou muito o lado emocional o fato da anulação do gol do Davó, como eu falei em outras respostas, e logo em seguida o gol de empate através de um acidente ali de trabalho, um gol contra. Isso nos abalou muito. A gente procurou motivar os atletas, né, mostrar que a gente estava com o domínio da partida no intervalo, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu transformar tudo aquilo que a gente tinha feito no primeiro tempo no segundo tempo, de manter um nível de intensidade, de manter um nível de confiança, de manter um nível de qualidade técnica, e acabamos não tendo o mesmo desempenho do primeiro tempo. Porém, mesmo assim, criamos 3 ou 4 chances ali para pelo menos ter empatado o jogo. Faltou um pouquinho de tranquilidade, e aí entra naquilo que eu estou falando para você, né? Na questão emocional, que a gente de repente se frustrou demais antes do término do primeiro tempo, porque todos nós vimos, né, e sentimos que poderia ter feito ali a 3-0, 2-0 e praticamente definido a partida. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Alan Al, boa noite. Outra vez o Guarani perde o jogo por conta dos seus próprios erros, ou seja, as finalizações. O que você tira de lição desse jogo para o jogo de segunda-feira? Concordo com você. Mais uma vez poderíamos aqui estar falando de um placar vitorioso para nós. Poderíamos ter definido a partida no primeiro tempo. Nos abalamos muito emocionalmente com a anulação do gol e depois, consequentemente, numa bola parada, um gol contra. Numa bola parada, não, numa puxada de contra-ataque, o gol contra. E a gente lamenta muito porque os jogadores se entregaram, os jogadores procuraram, mesmo no segundo tempo, atrás do placar, lutaram até o fim. Perdemos mais uma vez 2 ou 3 chances ali que poderíamos ter empatado o jogo. E a gente procurar trabalhar não só em campo, mas também o lado emocional, de não perder a confiança, de saber que a gente poderia estar numa situação de classificação muito mais clara do que a gente está. Porém,
a gente acredita e vai acreditar até o fim, e vai lutar até o fim para conseguir uma classificação. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Alan. Hoje o Bidu e o Rodrigo Andrade levaram o terceiro cartão amarelo e serão desfalques para o Guarani no jogo de segunda-feira contra o Santo André. A tendência é a entrada do Eliel e do Tony na equipe titular? Ou você pensa em alguma outra substituição? Boa noite. Na lateral esquerda nós temos o Eliel, automaticamente é um jogador da posição que a gente tem. No meio de campo nós temos a posição do Tony, como ele entrou hoje, pelo aspecto que a gente estava tendo muito espaço e ele tem uma característica mais ofensiva que o Índio, mas também temos a possibilidade de iniciar com o Índio, que era um jogador que vinha jogando junto com o Rodrigo. Então a gente vai analisar durante a semana, vai procurar também analisar o adversário e tomar a melhor decisão em relação a isso. Mas independente de quem entre, a gente tem confiança e tem convicção de que a gente pode buscar essa vitória fora de casa.